tarde a todos vocês que já estão aqui para nós iniciarmos mais uma live do livro de Salmos. Hoje é a última live e eu estou chamando aqui a minha amiga querida Marie, pastora Marie, cantora, e ninguém melhor do que você, Maria, para falar conosco sobre esse salmo de louvor a Deus. Seja bem-vinda. Olá! Muita boa tarde! Nossa, que alegria estar aqui com você, viu? Muito prazer ter você aqui. Saudades de você, viu? Saudades de te ouvir cantar. Graças a Deus pela sua vida aqui hoje. Nós estamos, Maria, hoje 64 lives do livro de Salmos, 2, 3 capítulos a cada dia, e tem sido uma grande bênção para todos nós. E vocês que estão chegando, eu quero que vocês comentem aqui hoje o que foi para você essa experiência, essa leitura do livro de Salmos, o que falou com você, o que ficou no seu coração, além do comentário de hoje, que é um salmo de louvor a Deus também. Salmo já quer dizer isso, né? Mas eu vou passar então para você, Maria, que eu quero que você cante, eu quero que você pode se apresentar, se você quiser, e que você faça a leitura desse salmo incrível. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá. Primeiro corrigindo que eu falei muita boa tarde. É muito boa tarde, né? Dizer que é uma honra, uma alegria poder estar aqui compartilhando. É um compartilhar, né, da palavra de Deus. E a gente recebe e a gente pode passar. Então, estou muito feliz mesmo por essa tarde. Obrigada, Sueli, pelo convite, pelo projeto que Deus colocou no seu coração. E cada semente que a gente lança, ela germina, né? Deus faz germinar. E a palavra dele não volta vazia. Que lindo, viu? Então, vamos louvar. Eu escolhi uma canção que eu amo, que Deus me deu faz alguns anos. E eu sempre canto essa canção. Para quem não me conhece, eu sou a Marie e sou pastora do lado do meu marido, pastor Rafael, aqui em Sorocaba. E sou uma adoradora de Deus. Quando é para a gente compartilhar uma palavra, a gente compartilha. Não me considero uma pregadora, mas gosto de compartilhar aquilo que Deus fala comigo, posso passar. E amo cantar, tocar teclado. Sou mãe, cozinheira, dona de casa, né, Sueli? A gente faz um pouquinho de tudo. Mulheres, né? Mulheres de Deus. Vamos lá, essa canção se chama, você conhece, Sueli, você gosta muito dessa canção, que chama-se Nas Asas do Espírito. Gosto Deus mesmo. nos convida a viver acima das nossas alturas, como a Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor. Ele faz os meus pés como os da corça e faz eu caminhar acima das minhas alturas, acima das dificuldades, acima das situações de escassez, acima do que os nossos olhos veem. É que Deus nos chama para caminhar pela fé. O justo viverá pela fé, não pelo que ele sente, não pelo que ele vê, mas pela fé. Então vamos lá. Me faz caminhar
acima das alturas, acima das alturas, sobrevoar em lugares altos, em lugares altos. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Eu me rendo a ti, me entrego a ti e nada temerei. Nas asas do Espírito eu posso voar, do alto é melhor enxergar. Aí tem uma parte dessa canção que diz assim: não tenho o que temer, debaixo dessas asas eu vou me esconder. O vento sopra a me guiar, descanso em ti, posso confiar nas asas do Espírito. Eu posso voar, do alto é melhor enxergar. Do alto é melhor enxergar. Você que está aqui nessa live, que essa palavra fique bem cravada no seu coração. Quando nós estamos nos braços do Pai, a gente enxerga do alto, a gente tem uma visão ampla, né, Sueli? Verdade. Quando nós caminhamos acima das nossas alturas, a gente sempre enxerga por baixo. A gente vai nos enxergar por baixo. Nós vamos enxergar as pessoas por baixo. E nós vamos enxergar as situações como se elas fossem maiores do que Deus. Mas quando a gente está no colo de Deus, como diz aqui no Salmo 150, louvando a Deus, a gente consegue enxergar que nosso Deus é grande, e não os nossos problemas, não as situações difíceis. Quando a gente está pertinho do Senhor louvando, tudo fica muito pequeno, né? Tudo que não vem dele fica muito pequeno. Muda o foco, né? A gente muda o olhar, enxerga com outras lentes, né? É verdade. Graças a Deus. É uma canção linda mesmo. Acho que eu já até toquei aqui numa das lives essa canção, Nas Asas do Espírito, né? É porque é isso mesmo, a nossa vida ela é espiritual, né? Então nós vivemos nessa dimensão do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e é só pelo Espírito que nós podemos adorar. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus encontra aquela mulher e ela fala onde que nós podemos adorar. A sede do coração daquela mulher era adorar, né? E Jesus fala para ela, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, né? Então é essa conexão que nós temos com o Espírito Santo de Deus, essa presença dele em nós, que nos ajuda, que nos possibilita adorarmos verdadeiramente esse Deus, que é o nosso Pai de amor. Tem um comentário aqui. Quando adoramos a Deus, ficamos cada vez mais perto da sua graça, na medida que o adoramos e o conhecemos, somos mais cheios dele. Verdade, graças a Deus. Gente, quem chegou agora, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje na última, eu estou chamando de capítulo, né? Último capítulo dessas lives do livro de Salmos. Tem sido uma grande bênção. E você está aqui hoje trazendo bênção para nós e sendo abençoadas também, inclusive com a presença dessa querida pastora Maria, que está aqui comigo hoje. Então, agora eu vou pedir para você ler, Maria, o Salmo e fazer o seu comentário, aquilo que você
que salta aos seus olhos diante desse texto tão lindo, né? Amém. Então vamos lá. Vamos à leitura. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com os instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida. Louve o Senhor. Aleluia. O que me chamou a atenção aqui, que nos dois primeiros versículos, né? Mas eu quero falar a princípio do primeiro, que diz: louvem a Deus no seu santuário. Aqui está falando de comunhão. Porque eu posso louvar a Deus no meu individual, na minha intimidade com Deus, no meu tempo de oração. Mas é imprescindível eu louvar a Deus no santuário. Isso fala de comunhão, como diz lá em Hebreus 10, 25. Quem puder tiver com a Bíblia, eu vou abrir aqui, porque eu acho precioso o que está nessa palavra de Hebreus 10, 25. A própria Bíblia responde à Bíblia, né? Eu costumo sempre dizer que experiências pessoais, elas precisam estar respaldadas pela palavra. Porque só uma experiência pessoal pode ser legal, mas a palavra de Deus tem que estar sempre respaldando. E olha o que diz aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que Deus se aproxima e o dia está próximo. E aqui ele está falando de comunhão, então louvem a Deus no santuário. E no Antigo Testamento, quando nós vemos Davi, e um dos salmos, tem vários salmos que Davi fala assim: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Existiam 2 tabernáculos, né, no Antigo Testamento. O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Moisés, não existia o contexto de música no culto. Eu fico pensando, Senhor, porque tudo para mim respira música, né? Se eu estou limpando a casa, eu estou com música. Se eu estou na igreja, ali eu já penso em música. Todo tempo, a gente que... Não é, Sueli? Você também que canta, que... E não existe uma pessoa que fale assim: eu não gosto de música. Todos. Está no nosso DNA. Verdade. Está no nosso DNA. E no tabernáculo de Moisés não existia música no contexto do culto deles. Isso foi acontecer no tabernáculo de Davi. Foi quando Davi trouxe, né, o 24/7. Existiam os turnos ali dos adoradores. Foi maravilhoso. E nesses 2 versículos, ele fala que, olha, louvem no seu magnífico firmamento. E no segundo ele diz: louvem-nos pelos seus feitos poderosos. Louvem-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Aqui não está falando só de música. Ele está falando: olha, vocês vão elogiar a Deus. Porque o louvar é o elogiar, né? É você enaltecer alguém. É você falar palavras maravilhosas. É um elogio mesmo. E ele vai falar com relação à música aqui a partir do 3, que começa a falar sobre som, instrumento musical. Olha, louvem ao som de trombeta, lira, harpa, que eram os instrumentos mais usados na época. Hoje a gente tem o teclado, nós temos vários instrumentos eletrônicos, né, a guitarra. E esses instrumentos eram os mais usados, conhecidos na época. Inclusive, muitos desses instrumentos quem inventou foi Davi. Davi construiu ali os violões, os primeiros violões, né, os instrumentos de corda. O primeiro, inclusive, que eu lembrei agora, que fez o primeiro instrumento na Bíblia foi Jubal. Ele é citado somente uma vez em Gênesis. Então ele é o pai dos músicos, entre aspas, porque foi ele que fez o primeiro instrumento. E a música, ela vem do céu, ela foi criada do céu. Há quem diz assim: não, mas a música, quem criou foi o homem. Não. A música, ela foi criada do céu e ela tem um poder
de invocação. Ela foi criada para invocar o Espírito de Deus. Amém. Então, quando a gente louva ao som de um instrumento, ao som da nossa voz, isso não está só ligado à música, mas é você orar, você proclamar. O que começa a acontecer no mundo espiritual? Começa a se movimentar. Coisas que a gente enxergava pequenininho dentro da gente, incapacidade, senso de merecimento muito baixo. Quando a gente louva, a gente começa a falar desse Deus maravilhoso e a gente vê que Ele é poderoso. A gente começa a contemplá-lo e a enxergar quem nós somos. A nossa pequenez, sim, mas a grandeza dele dentro da gente, né? E então, assim, a origem da música, eu anotei aqui para não esquecer, ela veio do céu. Ela veio do céu. E quando fala aqui no versículo 3, louvem-no ao som, e aí vai falando de vários instrumentos, lá em Gênesis fala que Deus ele visitava Adão e Eva no jardim, na viração do dia. Eu amo essa passagem. Amados, peguem essa chave, quem está aqui participando da live. Deus visitava Adão e Eva no jardim, na viração do dia. Olha só como faz sentido a música, o som, a origem do som. Por que na viração do dia? O que acontece na viração do dia quando a gente para aquela correria? Às vezes a gente está no trânsito, não consegue ver o que acontece na viração do dia ou fazendo algumas coisas no trabalho, mas a gente para tudo que a gente está fazendo na viração do dia, no entardecer. Quando a gente contempla os pássaros, eles estão mais no sonido, eles estão produzindo mais sons, não é assim? Você olha para as árvores, na viração do dia eles estão alvoroçados, estão fazendo uma festa. Vai para o parque, você vai ver isso. Na viração do dia, os animais, eles começam a se mexer, o som começa a fluir de uma forma diferente. Então Deus, ele vinha na viração do dia e aquele som, espiritualmente dizendo, ele trazia esse significado. Deus vem através do nosso som, Deus vem através de uma música que o adora. Chama a presença dele. Por isso que se eu estou louvando a Deus, eu preciso estar com uma música cristocêntrica. A música que fala de Deus, não a música que fala do meu ego. Esse louve é louve ao Senhor, não é louve eu, aleleu. Aleleu, glória a Deus. Eu seja louvado, não. É você louvar o que Deus é, o que Ele faz. Olha, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louve pelos seus feitos poderosos. Quando eu chego diante da presença de Deus para louvar a Deus, eu não fico assim, Deus, porque eu não consigo isso, não consigo aquilo. Eu posso falar tudo isso. Mas o louvor é exaltar quem Deus é. O que Deus faz. Aí você sai diferente dessa oração. Porque vira uma chave no mundo espiritual. Né? Verdade. E o que diz lá em Efésios 5, 19? Efésios 5, 18, 19, eu amo essa passagem. Diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E como? Olha o que ele fala aqui, falando entre si com salmos. Hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor. Como que eu sei que uma canção, ela invoca o nome do Senhor e ela é genuína? Quando esse louvor fala de quem Deus é, do que Ele faz. É assim que nós identificamos. O que passar disso é a canção do ego. Não tem nada a ver com louvor. Pode falar, desculpa.
Não é isso mesmo. Canções. Canções bonitas, faz bem, mas a adoração é exatamente isso. Exaltar, proclamar, enaltecer o nome dele, quem ele é. E você está falando de chegar, de invocar quem ele é, de trazer essa presença. Quando a gente olha para essa beleza dele, nós somos alinhados. Nós somos alinhados com a vontade dele. E aí a gente para de olhar as dificuldades. Na verdade, a gente se centra naquilo que ele é, na beleza, na grandeza, no amor dele. E as outras coisas vão ficando tão pequenas que geralmente vão até perdendo a importância na nossa oração, nesse momento que nós nos colocamos, né, para estar nesse santuário, para estar diante dele, para fazer a nossa oração aí. É verdade. Isso é sobrenatural. A música, ela é sobrenatural. O som da nossa oração, né, é sobrenatural. Porque tem gente que fala assim, com certeza você ouviu isso também, Sueli. Ai, mas eu não posso louvar a Deus porque minha voz é muito feia. Mas quem disse que você precisa de uma voz bonita para você louvar a Deus? Tanto é que no final do Salmo 150 ele diz assim, tudo que tem vida, louve ao Senhor. A cigarra louva ao Senhor. Os pássaros louvam ao Senhor. Deus, ele não faz distinção de som para louvá-lo. Ele quer que todos os sons sejam voltados para ele. Então, se é uma voz fininha, se é uma voz desafinada, se é uma voz... seja ela qual for. A intenção é louvar, é trazer a presença de Deus. Né? Verdade. É isso. Graças a Deus, Maria. Que lindo o seu comentário, que vem acrescentar. Tem mais um comentário aqui. A palavra hebraica aleluia significa louvai ao Senhor. Devemos louvá-lo de forma tão intensa, sincera e magnífica, assim como ele é. Chegarmos, né? Comentário do Acelino. Chegarmos em quem ele é. E nós podemos, porque não é com a nossa força, é com a presença do Espírito em nós. É a presença dele que nos faz louvá-lo como ele merece ser louvado. Graças a Deus. Exatamente isso, né? Eu quero dar um destaque aqui. Vocês que chegaram depois, sejam bem-vindos e deixem o seu comentário. Qual é o versículo que chama a sua atenção? E deixe também o comentário, você que tem acompanhado todas as lives, você pode dizer aqui para nós, compartilha com a gente o que ficou para você de todo esse aprendizado, de toda essa experiência aqui no nosso dia a dia. Eu gostaria de fazer um breve comentário de tudo que nós lemos aqui cada dia, desde quando nós começamos lá no Salmo, desde o primeiro capítulo até aqui, nós falamos tantas coisas. O Espírito Santo foi trazendo tanto ensinamento para nós, sobre nós lançarmos aos pés dele as nossas dificuldades, que nós podemos chorar aos pés dele, que nós encontramos que a nossa alma ela anseia por vida. Vocês podem me ajudar aí, vamos fazendo uma listinha do que é que a gente aprendeu. Que ele é santo, que só a ele pertence o louvor, que a vingança pertence a ele, que Davi era um homem que nos ensina que nós podemos sim levar em oração tudo que está na nossa alma, as nossas dificuldades, às vezes as nossas reclamações, mas Davi sempre se levantava transformado. Porque ele terminava assim, a maioria dos salmos, grande parte deles, Davi e os outros salmos também, terminavam, mas a minha confiança está no Senhor, mas o meu Deus está comigo. Sempre uma frase afirmando, proclamando que Deus é conosco, que Ele está à nossa frente. Então, quantas coisas nós podemos aprender, quantas coisas podemos meditar, né? Dias que nós choramos aqui, que a palavra foi entrando, foi nos transformando, mesmo depois que a gente termina a live, a gente fica naquela meditação, aquilo fica ressoando como uma música, né? Foi assim comigo, eu sei que foi com você também. E aí nós chegamos nesse salmo que diz,
Louvai a Deus no santuário, pelo seu poder, pela sua grandeza. E ele começa a listar aqui os instrumentos. Com trombeta, com saltério, com harpa. Papai faz uma lista. E o último versículo. Todo ser que respira, louve o Senhor. O que eu quero dizer para você? De tudo que nós conversamos, de tudo que nós aprendemos. Como é que a gente fecha, né, esse período de análise sobre o livro de Salmos? Tudo que respire, louve o Senhor. O mais importante de tudo que nós aprendemos e lemos e meditamos e conversamos, de que você coloca aqui nos seus comentários, louve ao Senhor, adore Ele, como Maria falou, na beleza dEle, da santidade dEle, no santuário dEle, nos momentos de comunhão com os irmãos, a igreja, o corpo de Cristo, ou seja lá no secreto, né, no seu momento com Ele, mas adore. Você tem fôlego de vida? Adore a Ele. Amém. Você tem respiração? Cante uma canção para Ele. Não se apegue às suas dificuldades em relação à música, se está afinado, se não está. Deixe o seu coração expressar aquilo que você recebe dele. Olhe para esse Deus poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus que remiu a nossa vida, o Cristo. Olhe para Ele, veja a beleza dele, deixe que isso preencha você e retribua isso com adoração. Deixa isso refletir em adoração a Ele, que tanto tem nos abençoado, que tanto nos amou. Amém? Então, isso é o que eu queria deixar para você, esse ponto de tudo que nós vivemos aqui, todos os dias, Maria. Como eu falei, 64 lives, eu acho. Todos os dias, nós meditando, o Espírito Santo falando conosco, né? E hoje você vem fazer esse pensamento lindo, falando da música, falando desse santuário do Altíssimo, falando de Davi, que nós aprendemos bastante, mas o quanto ainda podemos aprender, né? Com isso que eu quero deixar para você, tudo, seja com instrumento, seja com a tua voz, seja você apenas falando, mas fale, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és o meu rei, Senhor, eu te amo. Pronto, seu coração é transformado. E a gente vai em glória. Amém, meus queridos? A Lares está aqui comentando, para mim foi bênção, ouvir, lendo e comentando os salmos, me edificou, me trouxe forças em meio a momentos difíceis, que Deus continue abençoando e usando a vida de vocês. Obrigada, Lares, muito bom, viu? Teve com a gente, Deus é bom o tempo todo. Amém, Deus é grande e poderoso. Quanto pior era a situação do rei Davi, mais ele buscava a proximidade de Deus. Na verdade, essa é a intenção de Deus. E aí as situações, elas são transformadas, né? Como a gente já falou. Em teu jardim eu estarei na viração do dia, esperando por ti. Ai, que lindo! Jardim, ouço o som do Senhor, onde está? Ele pergunta-me, estou esperando por ti. Uau! Que lindo isso, né? Muito bom. Eu quero agradecer também todos vocês que estiveram aqui comigo, a Eli não pôde entrar hoje também, mas ela esteve aqui firme e forte comigo, e cada um de vocês que entraram para a gente comentar, para ler comigo, e os comentários de hoje também. A semana que vem, nós vamos iniciar uma outra leitura, que é o livro de Hebreus. Então, eu convido você para que a gente faça essa leitura juntos. O livro de Hebreus vai também trazer muita revelação para a gente a respeito de Cristo, do sacrifício dele, da obra de cruz, né? E é uma grande bênção também em nossas vidas. Eu convido vocês todos. Maria, eu vou deixar você falar mais alguma coisa que você queira, algum outro comentário. Dizer que é maravilhoso poder meditar na palavra de Deus. Você falou que vai começar agora uma nova leitura em Hebreus. Uau, Hebreus é tremendo. E com certeza vai ser um momento assim, de muito fortalecimento.
Que Deus continue se revelando a nós, a todos que estão aqui nessa live, que realmente a gente não venha se apegar às coisas que são perecíveis, aquilo que a gente vê, mas realmente no que é espiritual, né? Eu me lembro uma vez que eu tive nódulos nas cordas vocais e a fono chegou para mim e falou assim, se não resolver alguns exercícios que eu vou te passar, você vai ter que ir para a cirurgia, porque realmente você está com vários nódulos. E ali eu comecei a clamar por um milagre. Eu fiquei um tempo sem cantar, e na época eu já liderava o Ministério de Louvor, lá em Campo Grande, na igreja, servia a Deus, né, nessa área. Quando eu ouvi isso, eu vou ficar sem cantar. E aí foi quando Deus falou assim para mim, a sua identidade não está no que você faz. A sua identidade está em Cristo Jesus. Então, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não era o meu canto que eu tinha que me identificar, achar que Deus me aceitava porque eu cantava um tocado. E ali eu comecei a entender mais, sabe, sobre isso. Falar assim, Deus, eu não sou o que eu faço, eu sou tua filha. Eu posso estar fazendo um som para dentro, uma melodia e tal, louvando a Deus, sabe, no meu secreto quietinha. Verdade. Então é isso. Quero agradecer a oportunidade. Lembrei desse testemunho, estou compartilhando aqui com vocês. Com som ou sem som. O que Deus deseja é o som do nosso coração. Do coração. Pureza e santidade. Porque coração limpo, né? Mãos limpas e coração puro é o que agrada ao Senhor. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aqueles que têm uma voz linda? Aqueles que tocam muito bem? Aqueles que pregam muito bem? Não. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então é isso que eu queria deixar aqui no final. Obrigada, Sueli, mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntas. Saudade das nossas tardes. Vamos tomar um café ainda, hein? Vamos tomar um café. Né? Vocês estão aí falando de Campo Grande, né? Falando de Campo Grande, e ela veio de lá, e eu também vim de lá, mas a gente só se conheceu aqui, em Sorocaba. Gente. E grande prazer ter você aqui. E quem quiser conhecer melhor as canções da Maria, estão lindas, são canções inspiradíssimas, textos bíblicos, vale muito a pena ter. É só entrar no Instagram. Eu estou com Maria Andrade. E quem quiser conhecer as minhas canções do álbum Não a Nós, estão nas plataformas musicais. Então está no Spotify, na Deezer, entre outros. Mas eu estou com um novo projeto. E já esse mês vai ser lançada a canção single Assinar Deus. Nós vamos começar um novo projeto, que é esse ano. Tem momentos, mas são outros testemunhos com outro tempo. Tem momentos que Deus nos para Ele nos refazer, né? Então, Não a Nós foi um projeto de Deus, mas Ele está fazendo tudo novo na minha vida. Então é isso, agora é novo. Eu fiz um novo Instagram, né? E a gente... É um vaso de barro na mão dele. Deixa ele fazer o que ele quer, da forma que ele quer. Mas quem quiser me seguir lá no Instagram, não vai conseguir ouvir minhas canções. Você pode me seguir e aí você tem que entrar mesmo nas plataformas para conhecer o álbum Não a Nós. Que ainda está como Maria Ferraz. Eu estou falando, estou num processo de reforma. Bem, então, procurem lá, só clicar no YouTube, vocês vão encontrar. São lindas canções, que ficam muito. Maria, um grande beijo para você. Vamos sim marcar um café, viu? E toda a sua igreja, seu esposo, sejam grandemente abençoados, né? E você também. Quero agradecer a cada um de vocês. A gente passou por um dia só, mas muito obrigada, viu, pela sua companhia, todos vocês. A gente volta semana que vem com leitura de Hebreus. Eu espero vocês. Desejo uma excelente tarde a todos. Um grande beijo. Beijo, boa tarde a todos. Tchau.